Hoje é dia de estreia aqui no Páginas Amarelas. Não estamos começando de novo. Dia de estreia é o nome do Instagram da Carla, que é multifuncional, não é nem multitarefas, é multifuncional. Sabe aquelas meninas que eu costumo dizer que desde cedo você percebe, que eu costumo falar que é aquela menina que tinha formiga na bunda, que faz um monte de coisa e muita coisa dá certo. E normalmente hoje as pessoas têm a tendência de patologizar tudo. E o que eu enxergo nisso é quantas habilidades nós mulheres podemos ter. E ela, de fato, é alguém com várias habilidades. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, querida. Bem-vinda mesmo. Tá? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Um pouquinho, viu, gente? Porque a história dela é longa, grande mesmo, mas falando do dia de estreia, né? Como é que isso começou? Da onde surgiu? O que de fato, né, aí dentro, por crianças, por gostar tanto, se tem a ver com as filhas e principalmente recém-nascidos? Conta pra gente um pouquinho como é que você conheceu esse mundo da fotografia. Então, eu sempre gostei de fotografar e no aniversário de 14 anos da minha filha mais velha, eu queria fazer um ensaio fotográfico dela. Aí fui orçar, só que não cabia no meu orçamento. Eu falei, uai, vou fazer as fotos. Aí peguei um equipamento emprestado com meu irmão, que para mim na época era o supra-sumo dos equipamentos, depois eu vi que não era coisa nenhuma, mas eu não tinha nenhum, então foi maravilhoso. Aí pedi a máquina emprestada para ele, aí eu fiz um ensaio, que depois eu até me desculpei com a minha filha, porque eu achei que estava maravilhosa as fotos, mas na época eu achei linda. E inclusive revelei, coloquei no centro de mesa e fiz aquelas fotos. E o aniversário das meninas é muito perto, é maio, junho e julho. Aí no outro mês veio outro aniversário, falei, oxe, vou fazer outro ensaio. Aí pedi de novo a máquina pro meu irmão. Aí ele falou assim, ué, mas aí ele me prestou, né, com ressalvas, mas me prestou. Aí no terceiro mês, julho, estava próximo, eu falei, quero fazer, me presta de novo para fazer outro ensaio? Aí ele, agora, todo mês é isso? Por que você não compra equipamento para você? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Mas enfim, aí eu, nesse período, em maio, nesse mesmo maio, eu tinha entrado para a Secretaria de Saúde, para trabalhar como técnica de enfermagem, e o meu primeiro salário, depois de ser humilhada, fui exaltada, comprei meu equipamento. Meu marido falou assim, mas você vai usar todo o dinheiro? Eu falei assim, mas é o valor que custa, né? E aí comprei meu primeiro equipamento, que chama uma câmera de entrada, e fotografei com ela muitos anos, uns 10 anos, até trocar o primeiro equipamento. E comecei a fotografar o quê? Tudo. Porque quando a gente começa a fotografar, até nichar, até você descobrir o que gosta de fotografar, você fotografa a caneca, você fotografa a borboletinha, você fotografa o aniversário, você começa a fotografar tudo. Uma vez uma colega do meu trabalho, a doutora Roberta, falou assim, Carla, quanto é que você cobra para fotografar o aniversário do meu filho? Eu falei, uai, alguém quer me pagar? Eu falei, então não tá tão ruim assim. Aí outra colega assim, minha filha tá grávida, fotografa ela. Aí fui eu pro pontão fotografar. E lógico que fui aperfeiçoando, e fiz alguns cursos que não aprendi nada, né? Não sei se é porque eu não conseguia prestar atenção, não sei se é porque quando eu descobri que a fotografia tinha cálculos, luz, e eu achei que era só apertar botão, e eu gostava do que eu via quando eu só apertava botão, eu achei difícil aprender. Aí comecei a fotografar sem técnica nenhuma, mas foi dando certo. Aí, na sequência, eu pensei, aí comprei um curso que na época eu não acreditava de jeito nenhum nesses cursos online. Eu pensava, conversa que alguém aprende assim. Depois eu descobri que eu, pelo menos, aprendo muito mais num curso online do que qualquer curso presencial. Uau. Porque eu vou, eu volto, sabe? Uhum. E eu aprendi, aí eu comecei a aprender a fotografar numa plataforma que tinha na época, que tinha todos os fotógrafos, os melhores de vários nichos, que era desde o jornalismo, da fotografia newborn, da fotografia de casamento. Aí eu fui, e eles davam muitas dicas de como tratar o cliente, de como precificar. Então eles falavam tantas coisas relacionadas à fotografia que encurtou muito o caminho. E depois eu descobri também que, ao contrário de algumas profissões, é uma galera que se ajuda muito, sabe? Que tem grupos, que as pessoas falam sobre orçamentos, falam sobre, indicam outros fotógrafos para ser o segundo fotógrafo, não sei o quê, enfim. Aí eu vi que, ao contrário da minha primeira profissão, as pessoas se ajudam muito. Aí eu falei, gente, esse povo é bom, esse povo é bacana e faz uma coisa que eu gosto muito, que é a fotografia. Aí as pessoas começaram a perguntar
eu queria receber, logo eu falei assim, vou ter que me profissionalizar, né? Não dá mais para levar só na brincadeira. Aí fotografei várias coisas. E a médica você fotografou? A doutora, que pediu o orçamento. Você falou, tem alguém querendo me pagar. Sim, fui. Eu nunca disse não para nada. É só vai. Depois dá vontade de pedir desculpa, né? Tipo, desculpa, não fui tão bem assim. Talvez eu não tenha superado essas expectativas, mas é algo muito pessoal. Normalmente as pessoas gostavam. E daí, então, você entendeu que precisava se profissionalizar mais e entender mais. E aí foi depois desse curso... Aí eu comecei a separar o que era o meu joio e o que era meu trigo. Eu falei, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. O que você não gosta de fazer? Evento. De jeito nenhum. Não. Ensaios desses, tipo ensaio de estúdio, que eu tenho que dirigir as pessoas. Não gosto. Por quê? Porque eu não sei fazer. Né? E a gente costuma gostar do que você sabe fazer, o que você tem facilidade de fazer. Aí eu sabia que eu não gostava de fazer. Aí, entre esses cursos que tinham nessa plataforma, tinha o de recém-nascido, que é a fotografia newborn. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou tocar os bebês, eu vou manipular os bebês, eu vou ter acesso a recém-nascidos. Que recém-nascido é a minha paixão. Dos seres humanos, da espécie humana que você mais gosta, recém-nascido. E eu fui começando a fotografar do jeito que se começa. Posso fazer? Deixa eu ir na sua casa fotografar? Não tinha estúdio. Então eu fazia isso na casa das famílias. Aí depois do recém-nascido veio a possibilidade de fotografar parto, que eu não me recordo direito onde eu vi, mas eu falei, que trabalho incrível. Aí eu vi que eu teria a oportunidade de fotografar parto. Eu não me lembro bem onde eu vi, não sei se foi num workshop, num congresso, em alguma coisa, alguém que apresentou a fotografia documental de parto. Aí, uma vez apresentada, eu falei, meu Deus, eu posso fotografar algo que eu não vou precisar dirigir, que eu vou estar num momento ímpar da vida das pessoas e que está pronto. A verdade é essa, a fotografia de parto está pronta, eu não preciso fazer nada. Ela vai emocionar, ela vai ser super valorizada, e eu falei, eu quero fazer isso da vida. Aí eu fui buscar as referências que nós tínhamos aqui, né? Na cidade quase tinham poucas, mas eu sempre tive um negócio também de não ficar olhando os outros, porque que é documental, não tem muito como que as poses sejam repetidas, que a foto seja repetida, e não há intervenções, na verdade. E quando tem, não há intervenções da minha parte. O que acontece, às vezes, fala assim, eu queria uma foto daquela. Se der, a gente faz. Porque, às vezes, a pessoa fala, nossa, que fotão, faz isso no meu parto. Eu falei, então, não dá para prometer. Por quê? Porque parto. A dinâmica de parto de cada um é uma. Não é igual para o anestesista, não é igual para o obstetra, não é igual para aquela família, não é igual para ninguém, e nem para mim, que tem oportunidade de estar em tantos partos. Cada parto é singular, cada família é uma, aquela história. A gente se programa para agir, mas não para reagir. Já presenciei partos de pessoas de autoridade, de pessoas que você via palestrando para centenas de pessoas, e de repente esse mesmo homem, sabe, que tinha uma postura, que tinha uma oratória maravilhosa, desmaiar no parto do filho, sabe, de chorar copiosamente. Então, assim, ele achou que ia fazer isso, às vezes ele achou que nunca fosse fazer isso, mas naquele momento, né, o calcanhar de Aquiles dele foi o nascimento daquele filho. Então, assim, é muito singular, e assim, cada parto é um, né, mesmo os eletivos, falam assim, uma cesárea eletiva, vai ser tudo igual. Não, não vai ser tudo igual, nunca é tudo igual. Principalmente que em mim, na Carla, né, eu sou intensivista pediátrica. Então, eu vejo os dois mundos. Eu conheço as crianças saudáveis, mas eu sei o outro lado também, né? A gente tem pacientes, às vezes, que ficam com a gente durante anos, porque sofreram uma hipófise em sequela de um parto que não foi bem sucedido, que não foi bem assistido, né? A gente sabe que existem violências obstétricas, menos na rede privada do que na pública, mas eu vivo nesse contexto de rede pública, de violência obstétrica, sim, embora isso tenha mudado muito, graças a Deus, mas eu fico tensa em todos os partos, né? Porque, às vezes, né, com o meu conhecimento, falo assim, tipo, vamos conduzir, eu longe de ser a pessoa que toma decisões, porque meu papel é de observação, mas eu fico tensa até que eu escute o choro daquela criança, até que eu veja que ela não nasceu cansada, dispineica, sabe? É muito particular cada parto é único. É único. É um dia de estreia. É um dia de estreia. E como é que foi a história, o nome, como é que nasceu o nome Dia de Estreia? Então, tudo que eu faço, eu tenho o pessoal lá em casa que me ajuda, né? Eu tenho a minha rede de apoio. Inclusive, essa roupa tá boa, hoje eu vou de óculos ou eu vou com lente de contato? Ela, mamãe, você estava sempre de óculos, vai usar lente de contato para quê? Né? Precisando uma míope, fechando o olho coça, tem ar-condicionado, então tudo eu peço ajuda para as meninas. E a gente
lógico que a gente escreveu vários nomes e eu coloquei esse e aí a gente votou o nome. Eu falei, gente, dia de estreia é perfeito, né? Que a gente fala sobre, lógico que você faz uma pesquisa pensando no Instagram para não fazer mais do mesmo ou ter um diferencial e também o próprio Instagram te aceitar, né? Com aquele nome, que de preferência um nome que não existe ainda. Eu falei, gente, dia de estreia é perfeito, que a gente está falando não só da dia de estreia de uma criança, né? A vida é dividida em capítulos. Então, antes, você pode não ter o título, mas você vai ter que escrever o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo qual que é? O nascimento. É o dia de estreia, né? E dia de estreia daquele bebê no mundo, é quando ele é apresentado à humanidade, né? Nasci. É o dia de estreia daquela mãe, é o dia de estreia daquele pai, do irmão que foi promovido a caçula ou do meio, não, caçula não, ou mais velho ou do meio. Os avós, hoje eu supervalorizo os avós, tenho um olhar diferente para os avós, porque eu me tornei avó. Então, assim, o parto mais emocionante, inclusive, não sei nem se você vai me perguntar isso, mas qual foi o parto mais emocionante que você já fotografou? O da minha filha, né? Eu vi ali uma geração nova. Eu vi ali a minha filha, o meu bebê de 4,1 kg, chorona, cresceu, virou mãe, ó que maravilha. Então, assim, é o dia de estreia do ser humano, sim, né? Da história daquela pessoa, é o capítulo, não é o capítulo 1, é a página 1 do capítulo 1. Então, assim, eu falei, gente, que nome bom. E assim nasceu o dia de estreia. Diferente de outros trabalhos, como, por exemplo, da secretaria, que você tem ali a sua escala, o horário de chegar, o horário de sair, a fotografia, principalmente nesse nicho que você optou, ela precisa que você esteja ali disponível, atenta o tempo todo. E como é que isso impacta na tua rotina? Ou como você conseguiu se organizar nesse sentido com os outros trabalhos e com as outras coisas? Então, organizar é forte, né? Porque não tem como organizar, ao menos que você só faça isso. E ainda assim, todo mundo tem uma vida pessoal, todo mundo tem uma reunião da escola para ir, todo mundo tem outras atividades para fazer. Eu, para ser bem sincera, eu administro do jeito que está. Porque é lógico que eu já estive de plantão e alguém me ligou e falou, estou indo para a maternidade. Sim, eu converso muito com as mães antes de fechar contrato. Falo, olha, deixa eu te contar, eu estou te vendendo o meu tempo, minha disponibilidade. Porém, a gente precisa ter uma boa comunicação. Porque se não houver uma boa comunicação, não tem como eu te atender, né? Você já perdeu o parto? Não. Mas eu já cheguei com o menino quase saindo, entendeu? Mas por quê? Por falta de comunicação. Não adianta você estar com 8, 9 centímetros de dilatação e ligar da maternidade, cheguei aqui na maternidade. Não, você não me quer presente, né? Então, assim, isso costuma não acontecer. Por quê? Porque você não me contrata com 4 meses de gestação e eu vou voltar a falar com você no dia do parto. Não, vai chegando os dias, tá de quantas semanas mesmo? Ou então rola a conversa e vejo e começo a fazer, contactar essa mulher semanalmente e depois, no final, diariamente. Bom dia, por quê? Eu preciso organizar meu dia. Eu preciso estar no plantão à noite. Se essa mulher me fala, estou tendo contração de treinamento, é lógico que eu vou tentar uma troca com a colega. E se não der, ainda assim, eu estou alerta, eu estou atenta. Eu já fui buscar a colega no repouso. Tipo assim, pelo amor de Deus, vai nascer. Volta, eu te dou, sei lá, eu te dou um ensaio. Eu trabalho 2 plantões para você. Menina, eu já fiz coisa, você não acredita. Uma das coisas mais legais assim que eu fiz, ou não, foi porque eu precisava estar lá e era muito importante para aquela família que eu estivesse lá. Só que na minha festa de formatura, que foi em fevereiro do ano passado, aquela festa que para mim formar foi além, né? Porque eu comecei uma faculdade já mais tardia, todo dia eu me confrontava, falava, o que você está fazendo aqui? Né? Por que você está inventando moda? E era cansativo, porque eu fazia 40 horas noturno, saía do plantão, ia para a faculdade, e é um curso que exige além, né? Não dá para ficar só tirando foto do slide e fazer alguma anotação, é um curso que me exigia um tempo de estudo prévio, um planejamento diário, né? Porque eu tinha as clínicas para fazer, eu precisava estar com a roupa certa, com o material esterilizado, então me exigia muito, foi um curso que exigia muito. E era um curso diurno, de manhã, né? Então saía do plantão 3 ou 4 vezes por semana e caía na faculdade. Então, por vezes, eu estava exausta, mas eu me perdi. Você estava falando que coisa mais interessante ou não, porque foi na sua formatura.
Então, foi um curso... E aí aproveita e fala o curso, que é odontologia, porque eu já estou com a curiosidade que o povo vai ter. Aí você fala, é odonto, gente. Então, foi um curso difícil, foi um curso de odontologia na área da saúde, não é fácil, né? Quem já o fez sabe, e exige muito do estudante, depois profissionalmente. E, para mim, foi algo muito grandioso, porque o preço foi muito alto. E eu falei assim, eu vou terminar, nem que seja pela festa de formatura, porque eu quase não gosto de festa. Aí, menina, fiz o pacote maior para 20 convidados, 19 mais... Eu e mais 19 convidados. Escolhi um vestido, né, que estava acima do meu orçamento, mas eu falei, eu só vou fazer isso uma vez. E Deus sabe o quanto eu me preparei e sonhei com essa festa. Mas eu tinha um parto ali, vai, não vai, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, antes o baile começava às 11, às 9h30, eu falei, e aí, como é que tá? Aí ela falou assim, hoje eu fui na consulta, minha pressão tá alta. E estava tudo organizado, ela se organizou para ter um parto normal. Só que a gente sabe que as cesáreas de urgências, elas existem. E essa médica, pontualmente, que estava acompanhando ela é a médica do parto normal. Então, assim, para ela indicar uma cesariana, ela é realmente necessária. E eu pensei, vai dar certo, né? Nem que seja para amanhã, mas vai dar certo. Aí, enfim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí eu vim para casa, ela me medicou, falou para eu dormir, né, ligar o ar, comer uma comidinha leve, vai dar certo. Beleza, bom baile. Ela falou assim, vai com Deus. Eu falei, beleza, boa festa. Eu falei, amém, glória a Deus. Tá tudo certo. Aquele peso, aquela mochila eu deixei em casa, né? Aí, quando tem aquelas coisas que você entra, aí tem a dancinha e tal. Depois da dancinha, que, né, não é nem um quarto da festa ainda, fui para a mesa, vi meu celular, Roberta. Podia falar, Roberta. Eu falei, não, isso não está acontecendo. 1h da manhã. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí ela fala, oi, Carla, tudo bem? Você está na sua festa? Eu falei, tô. Aí ela falou assim, você bebeu? Eu falei, não bebo não. Aí ela, tipo assim, você tem condição? Não, desculpa, porque meu marido quer saber se você teria condições de vir fotografar. Eu falei, não, tem sim. Tô indo. E a minha família toda na mesa, tipo, não. Aí eu falei, tenho, claro que eu tenho. Aí eu falei assim, mas vai fazer a cesárea mesmo? Ela, sim, a doutora Janice pediu para eu correr para a maternidade, minha pressão está muito alta. Posso ter uma pré-eclâmpsia. Eu falei, puxa. Aí eu lembro quando as minhas falaram assim, você vai, mamãe? Eu falei, claro que eu vou. Tá doido? Aí mandei mensagem para a doutora Janice, porque eu tinha o contato dela, eu sempre faço questão de ter o contato da doula, da enfermeira obstétrica, da fisioterapeuta pélvica, de quem vai estar naquele parto naquela ocasião, porque às vezes, com dor, no vulco-vulco, vou para a maternidade, a bolsa estourou, alguém não vai se lembrar de mim. E isso não pode acontecer. Ou então se lembrar de mim quando estiver lá, e eu ter que, né, fazer sabe Deus o que para estar lá. E perder um parto nunca foi uma opção, pelo amor de Deus. Pode acontecer, mas por falta de comunicação. E lógico, um parto prematuro demais, que está muito fora do script, mas eu vou lutar sempre para que ela não fique sem o registro dela. Aí eu falei, vou. Aí eu falei, Janice, é importante ter o contato dessas pessoas, inclusive para te ajudar. Eu falei, Janice, é o seguinte, eu sei, você está na sua festa de formatura, a paciente falou. Eu falei, eu preciso, a gente está no Sudoeste, na maternidade de Brasília, e eu falei assim, eu preciso ir em casa buscar o equipamento, né? Você me dá esse tempo? Ela falou, eu te dou 1 hora. Eu falei, puxa. Aí corri para casa para pegar o equipamento, cheguei lá, encontrei ainda uma confusão com meu pai, resolvi a confusão dele mais ou menos, e corri para a maternidade. Coloquei a roupa privativa, entrei correndo, coloquei a roupa privativa em cima daquele vestido, porque se eu tirasse aquele vestido pesado, de pedraria, quase que embalado a vácuo, eu não ia devolver ele para o meu corpo nunca mais. Aí entrei no centro cirúrgico, quando eu cheguei lá já estava todo mundo paramentado, inclusive o anestesista, que devia estar full da vida comigo, né? Porque na madrugada, tipo, por que eu não faço logo esse procedimento e vou, né, fazer as outras coisas que eu tenho que fazer, ou para o repouso, enfim. Tava todo mundo assim, ó, paramentado, com o capote, luva estéril, como tem que ser, para uma cesariana, ela já sentadinha na posição quase aquela de caracolzinho, para anestesiar. Aí eu lembro que a doutora Janice e a parceira dela falou assim, parabéns. Aí fez assim para o anestesista, fez a anestesia, foi o parto mais rápido da vida. E graças a Deus por isso, né? Você voltou para a festa? Que eram menos horas perdidas de festa. Voltei, claro que eu voltei. Muito bom. Aí, em pouco, sabe que, não sei como foi seu parto, mas cesarianas são muito rápidas. Tipo, é como abrir literalmente um zíper, né?
Talvez um zíper meio emperradinho, mas é muito rápido. O que demora é depois as suturas, né? Fechar aquele tanto de camadas, E aquilo você não ia filmar? Não, eu fico até o fim. Ah, ok. Eu fico até o fim. E no centro cirúrgico, na maioria deles, tem o bercinho ali, aquecido, onde os cuidados com o bebê são feitos ali do lado, debaixo dos olhos da mãe. Então, dá para administrar. Aí eu fiz os primeiros cuidados. É lógico que eu não, normalmente eu fico até quando a mãe vai pro pós-anestésico, ainda amamenta. Dessa vez eu não fiquei, porque, né, não dava para perder todo. Mas eu perdi umas 3 horas de festa. Tanto é que eu tinha perdido a primeira banda, o buffet disso, as fotos, não tem foto da formatura, porque é o momento fotos, né, que o estúdio vai lá e tira foto com a família, essa já tinha passado quando eu cheguei. Eu cheguei lá por volta de umas 4 da manhã. Caramba. De volta. Mas assim, valeu a pena? Valeu muito! Aquela cena nunca mais vai se repetir. Aquilo é uma estreia. É estreia. Como é que eu ia falar? Para o tempo, volta o tempo, vamos. Não tinha como ser. E isso são escolhas, né, Carla? Sim, decisões sim. que você toma e, no mínimo, você tem que ter responsabilidade com o outro. Não dá, né, para colocar, neste caso, né, o seu prazer, até porque, se você tivesse uma super parceira, né, eu conheço a Vanessa que faz fotos de parto também, vídeo e foto, que é uma pessoa maravilhosa, e ela sempre trabalha com a Evelyn, que é uma outra. E aí, assim, elas vão e revezam, e é avisado, né? Não, tem, na maioria, o ideal é ter o backup. Eu até tenho, embora nunca tenha acionado. Mas, porém, todavia, o lance de construir um vínculo antes, de conversar com essa família, de fazer, muitas vezes, um ensaio. Todas as vezes que eu lanço uma campanha para atrair clientes e tal, o que você dá? É álbum? Não. É a fotografia de gestante. Por quê? Porque é uma oportunidade de estar com essa família antes. Porque você vai chegar no momento mais íntimo, às vezes eu chego, a mulher já está despida, né? Está gritando, está descabelada. Ninguém quer ser conhecido da primeira vista assim. Então, assim, eu vou chegar na vida desse povo, nesse contexto, embora dependendo do auge do momento do parto que esteja, ela não está mais nem ligando para coisa nenhuma, mas não é assim que eu quero que eles me conheçam, sabe? Mascarada, eu quero criar um vínculo antes. Então, assim, eu sempre, quando eu não vendo, eu dou o ensaio gestante para estar com essa gente antes, para estar com esse povo de antes. Tão importante para conhecer eles antes, sabe? Aquele contexto de família, de ter facilidade de lembrar o nome daquele pai, de saber se tem um outro filho, se é o primeiro parto, se não é. E eu converso pouco, né? Então, eu logo fico familiarizado com o povo. Então, já que você conversa pouco, contextualiza esse contato prévio, mas especificamente para que quem está te atendendo e quer escolher você para o dia de estreia da vida deles compreenda o que é de diferencial ter a Carla como uma pessoa que vai me acompanhar e fazer o vídeo documentário, o documentário do meu parto. Como que é? Eu vou te ligar? Como que funciona? O ideal para quando contrata-se o documental de parto é que haja uma conexão entre fotógrafo e família. Então, eu faço muita questão de conhecer essa família previamente, né? Seja por conversas pelo WhatsApp, e eu tenho áudios lindos, assim, que eu já cheguei a me emocionar. Tipo assim, eu não te conheço, mas eu quero que seja você. Eu gosto do jeito que você fala, eu gosto da experiência que eu estou tendo, na verdade, né? Que inclusive, eu até encaminhei esse áudio um dia desse para a obstetra, ela falou, Carlinha, que coisa mais linda. E eu gosto muito de fotografar essa família antes no ensaio de gestante. Muitas vezes, inclusive, eu faço campanhas em que eu entregue de forma gratuita, né, como presente para essa família, porque eu faço questão de conectar essa família antes, para não ser uma estranha no ninho, chegar no dia mais importante, no dia de estreia dessa família, desse bebê, e sendo simplesmente uma pessoa que nunca foi vista e que nunca vai ser lembrada. Por quê? De alguma forma, eu fiz parte dessa história. Não é sobre ego, não é sobre vaidade, não é sobre nada disso, mas é de estar conectado, haver alguma conexão antes daquele dia, que ele não vai se repetir, é um dia único na vida daquela família, que eu quero estar, mas eu quero estar, de fato, presente, e não lá clicar, receber o Pix e ir embora para casa. Definitivamente não é isso, eu gosto da conexão. Carlinha, falando de conexão, e outra coisa que você fala muito é que a nossa memória, ela não é fiel com todas as situações daquele dia, né? O que a fotografia resgata que talvez ali, naquele momento tão vulnerável, desafiador, cheio de emoção,
apaga? O que ela resgata que a memória pode apagar? Na verdade, o que fica muito são memórias, aquelas memórias mais fortes, né? Do filho no braço, da dor, todas falam da dor. Inclusive, muitas pessoas, às vezes, que alguém já sugeriu ou que eu ofertei o documental de parto, falam assim, não, é muito horrível, eu vou estar com muita dor, eu vou estar muito feia, eu vou estar muito exposta. E, na verdade, não há exposição. A exposição é na hora, né? Só que é lógico que eu sei como fotografar. Tem partes que não convém, até mesmo porque eu preciso, quando permitido, divulgar, né? O meu portfólio são as fotografias. Então, o que acontece? Uma vez que é feito o documental de parto, a gente se preocupa em preservar essa família, né? Mostrar o que é interessante ver, e muitas pessoas vão esquecer, a maioria vão esquecer. Tanto é que eu escuto muito, tanto mensagens escritas como áudio, falo, Carlinha, eu não lembrava de nada disso. Nossa, eu nem vi que o pai chorou. Eu nem lembrava que, sei lá, que meu parto foi pélvico. Porque o que importa é o receber esse neném, né? Então, assim, eu tenho muitos relatos delas mesmo que me dão esse feedback. Carlinha, eu não lembrava disso. E quais são os principais do eu não lembrava? Várias coisas. Porque elas não veem mesmo, né? Definitivamente o campo de visão é limitado em alguns momentos, e elas estão muito concentradas em parir, no caso dos partos normais, e a dinâmica da cesariana tem muita coisa que chama atenção. Muitas vão ter um parto e nunca entraram no centro cirúrgico, nunca fizeram uma cirurgia. Então, assim, o barulho, o frio, o medo da anestesia, o parto é um momento que tem muito medo, tem muita ansiedade, tem muita coisa acontecendo ali, né? É uma atmosfera que só quem sabe, quem está vivenciando não sabe o que passa na cabeça daquela mulher. Às vezes tem históricos de perdas anteriores gestacionais, se tem muita expectativa sobre aquele nascimento, mas é uma expectativa que também vem toda rodeada de um medo, sabe? Tem umas que não querem nem tocar os seus bebês. Vem um bebê roxo, que é normal nascer roxo, cianótico, né? Elas querem que o pediatra leva, tipo, socorre. Não é o momento de socorrer, mas a falta de conhecimento, os traumas anteriores fazem muitas vezes que elas não lembrem de quase nada, né? E tem detalhes na fotografia que a gente faz, da orelhinha, do pezinho, da mãozinha, a gente não vai lembrar de algumas coisas. A gente não vai lembrar que aquela unha nasceu grande, que a orelha é amassada igual do pai, que o lobo da orelha é colada. Tem algumas coisas que você não vai lembrar. Então, assim, a fotografia fala muito sobre isso. Às vezes uma massagem que é recebida, uma meinha que é colocada no pé. Tem tanta coisa na dinâmica de parto, e o meu papel é só observar. Então, para mim, é muito fácil pensar, olhar de outra perspectiva, né? Tem algum momento específico no parto que mais te emociona? Tem. É muito sobre a emoção do outro também, né? Quando aquela família recebe aquela criança com muita emoção, eu não digo que o que chora está sentindo mais do que o que não chora, mas acaba que choro é igual riso, eu acho, é meio que contagioso. Você vê alguém chorar, automaticamente você tem vontade de chorar. E é um momento, assim, que, de acordo com a recepção, sabe? E eu fico muito emocionada. Tem uns partos muito peculiares que me emocionaram muito mais, né? Posso exemplificar um? Por favor. Eu tenho um parto último que eu fotografei, era de um natimorto. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre documental de parto de crianças que por algum motivo não iam sobreviver, ou aquelas mães que contratavam porque queriam ter o registro daquele encontro, que podia durar horas ou poucos dias, dependendo da patologia. A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de fotografia, eu achei mórbido. Falei, gente, mas o povo quer fotografar cada coisa, né? Só que eu conheci um grupo, que inclusive eu vou falar dele, que é o Grupo Colcha, que é um grupo de Belo Horizonte, que é de apoio à perda gestacional. E eu falei, gente, que trabalho. Aí eu comecei a ver de outro jeito. Porque você não vai encontrar fotografias tão fofas como as que os outros trabalhos de nascimento entregam, né? Porque muitas vezes são crianças disformes, crianças que nascem sem vida. Mas quando você olha o global, que o acolhimento é igual,
que aquela mãe ama do mesmo jeito, que ela esperou aquela criança com expectativa do mesmo jeito, e há sofrimento na perda, né? Então eu falei, gente, por que não fazer, né? Aí eu fui vendo esse Instagram, fui vendo outras páginas, que eu vi que em outros países, além de comum a fotografia documental de partos de crianças atípicas ou natimortos, tem umas coisas que, lógico que é cultural, né? Não cabe a gente dizer, que horror, que absurdo, né? Que, inclusive, tem famílias, tem empresas que preparam o corpo das crianças para levar as crianças para casa, para que ela tenha uma despedida mais prolongada. Não é aquele negócio de tirou, cede a mãe, na anestesia já faz um pouco de sedação, pega o bebê e some com ele da vista da mãe. Não, aquele filho existiu. E ela pode ter contato, ela pode tocar, ela pode ver as características daquele bebê. Então, assim, a minha primeira contato com esse tipo de parto, que é muito diferente do que se espera, né, do nascer, foi o dia de estreia de 2 bebezinhas, que elas eram siamesas, tinham várias comorbidades, elas eram unidas pelo tronco, né, abdômen e tudo, e elas nasceram ali abraçadinhas, tinham as mãozinhas, né, e era de uma querida, então isso eu senti muito mais, porque quando ela me contactou, ela falou, Carlinha, eu acho que você é a pessoa certa. Eu pensei, meu Deus, por quê? Porque eu já sou profissional de saúde, né? Chegam crianças assim pra gente. Para mim, menos, porque eu trabalho em UTI pediátrica, na ANEL chegam mais. E às vezes não chegam pra gente, porque infelizmente muitas não vingam. Mas eu me envolvi com aquele trem de um jeito, que é lógico que eu chorei, que eu sofri, falei, meu Deus, como é que vai ser? Tadinha dessa mãe. Me envolvi muito emocionalmente. E o dia D, que foi o dia, né, o dia de estreia, foi o mesmo dia que eu fotografei, ela estava tendo problemas também, né, tinha muito líquido, e a obstetra queria cuidar dela, preparar ela para uma próxima gestação, ela fez questão mesmo, podendo interromper, ela fez questão de levar até o fim, né, que ela falou, eu sonhei com essas meninas, eu sempre falei que ia ser mãe de gêmeos, porque o pai dela era gêmeo, a tia era gêmeo, enfim, era um contexto, e tinha padre para batizar, e tinha aquele casal que eu amo, que eu já os conhecia de longa data, que não tem como... Se eu os não conhecesse, ainda assim é muito difícil, imagina conhecendo, e sendo uma família muito querida. E foi ali, as crianças nasceram, um parto silencioso, você só escutava o pi, né? Tinha vida, mas a gente sabia o que estava por vir, e tinha uma pediatra que auscultou um coração, aí falou, a neném 1 já foi, aí depois escutou outro, aí na terceira vez ela falou, ela também se despediu, então assim, ela chorava, copiou, foi um parto dramático, assim, sabe? Mas, ainda assim, a gente conseguiu ver beleza naquilo, porque ela fazia muita questão de ter registro das meninas, que ela falou, talvez seja a única vez que eu vou fazer minhas filhas, eu não sei se elas vão para um UTI-NEL, eu não sei quantas horas a gente vai ficar junto, eu falei, aí eu topei. Aí eu falei, meu Deus, que situação. Vai continuar fazendo? Com certeza, é o filho de alguém, é o dia de estreia de alguém, mesmo que tenha sido uma passagem, mesmo que não tenha saído da página 1, o livro foi escrito, né? Ele começou e ele terminou naquela página, mas ele foi escrito. Ou não. E tem esse último que eu fotografei que era nessa condição, de um bebê que já tinha uma síndrome e ela não sabia quanto tempo ia estar com esse neném. E graças a Deus, eu conheci essa família uma semana antes, no domingo, fizemos um ensaio de gestante, foi uma tarde gostosa, num parque, que foi a filha mais velha, que ela já é uma adolescente, e ela estava assim, muito, tanto é que a abordagem, quem me indicou foi uma intensivista, uma médica que trabalha com cuidados paliativos, que trabalha na mesma UTI que eu, ela falou, Carlinha, a frase foi igual, você é a pessoa ideal. Eu falei, sou? Por quê? Aí quando você fala assim, a pessoa ideal, eu já vi, meu Deus do céu, o que vem? Bomba, né? Bomba. Aí eu peguei e tive esse contato prévio com essa família, que foi uma delícia, e no meio da semana, não era quando a gente esperava, mas no meio da semana ela falou, Carlinha, eu tô indo pro obstetra agora, fazer um exame, eu não tô sentindo o neném mexer. Eu falei, puxa vida. E aí eu falei para ela, ainda faz sentido para você o registro? Aí ela falou, me dá um tempo, segura aí. Aí em poucos minutos a psicóloga dela tinha retornado a mensagem, ela só encaminhou a mensagem que ela tinha me enviado, falado assim, faz sim, registre, pegue o seu bebê no colo, fale o que você quer falar, se quem quiser da família vir participar, que venha. E foi um parto normal, né? Que eu também não entendia esse contexto de ter que ser um parto normal, mas
os riscos de morte materna são diminuídos uma vez que esse parto é normal, entendeu? E esse neném ficou lá um dia inteiro com ela naquela condição, aí a indução do parto começou à noite, o neném foi nascer no outro dia à tarde, então assim, eu pensei, meu Deus, você ainda tem que passar por um parto normal, e por horas você deixa a câmera de lado, porque tem coisas que não precisam ser registradas, né? Por exemplo, quando o bebê nasce muito rebaixado, aí ele vai ser aspirado, vai passar por uns procedimentos, ninguém precisa lembrar disso, não é sobre isso, é um documental, porém, você não precisa registrar tudo. Muitas vezes eu tenho essa percepção, né, do pediatra não precisar pedir, tipo, oh, segura aí, dá uma segurada, que não tá para foto. É documental, mas você quer se lembrar do quê, né? Trazer a memória que te dá esperança, o que é bom, o que te traz alegria, não do perrengue, não da intercorrência. Aí, nesse momento, eu guardei a câmera, a mãe, de imediato, ela não quis um contato imediato com o bebê, ela falou, tipo, me dá um tempo. Aí aquele bebezinho ficou ali, ainda em cima da cama dela, no leito, que o parto não aconteceu no centro cirúrgico, por opção da obstetra, porque poderia, só que ela falou assim, não, a gente não precisa de plateia, né? Quem precisa estar aqui está, que era o pai, a mãe, o bebê, e a obstetra e eu. E, respeitosamente, em algum momento eu guardei aquela câmera ali, saí, esperei ela abraçar, chorar, que ela ajudei a preparar aquele corpinho, né, de uma forma de secar, de colocar ali no coeirinho, sabe? E sem problema nenhum, na verdade, porque eu já fiz isso outras vezes, infelizmente, né, por causa do meu contexto, do meu outro trabalho. E, graças a Deus, é um lugar que as crianças, elas morrem, mas a maioria, eu diria 90% sai bem. Eu comparo criança a carro novo, raramente funde o motor, né? Se for ponteio de 12 é uma coisa, né? Todo dia funde o motor. Mas bebês não, bebês, as células são novas, né? E não sei se pela misericórdia de Deus, Deus fala assim, não, volta. Era só uma prova, parabéns, você foi aprovado. Então assim, eu quase não faço isso no meu trabalho, graças a Deus. Eu nem lembro a última vez que eu tive que preparar o corpo de uma criança. Mas, assim, né, para entregar para os pais, fala assim, pega aqui seu bebê, dá um cheirinho, fica um tempinho mais. Mas tem histórias bem difíceis. Mas é sobre isso. Não é porque elas são difíceis que elas não valam a pena para serem registradas. É importante para aquela família, então meu propósito é esse. Entregar algo que seja importante, que tenha relevância para aquela família. E falando em registro, em rede social, você comentou que as meninas falaram que o que mais gostavam nas redes era a sua página. Como é receber esse reconhecimento em casa? O que isso representa para você? O que representa para você enxergar seu próprio valor? E se você enxergou desde sempre? Então, toda vez que eu tenho uma decisão para tomar, algo para escolher, enfim, eu chamo as minhas críticas e ao mesmo tempo, fugiu a palavra, motivadoras. E elas falam assim, mamãe, tá bom ou não? Mamãe, às vezes são as coisas assim, tipo, você vai assim, você fala, poxa, tá tudo errado, deixa eu voltar ali. Então, e eu ouvi já das minhas filhas falando assim, de tudo que eu vejo por aí, o que eu mais me emociono, e também tem a parte escrita, né? Eu tenho muito, quando fala em ter um fotógrafo extra, um backup, na verdade, eu tenho ciúme, eu já entendi isso, que eu tenho ciúme da relação que eu construí. Então, eu faço muita questão de estar ali. Então, tanto é que uma vez eu fui backup de uma outra fotógrafa. E você se envolve muito naquele contexto. Então, eu lembro que quando eu falei assim, tá, e agora? Eu vou entregar as fotos? Ela, não, você me passa o arquivo. Eu falei, hã? Tipo assim, eu fiquei com... Ela não tinha me contratado, eu era backup, depois eu entendi como é que funcionava. Só que eu fiquei com ciúme, porque naquele parto, eu lembro que foi um parto que eu orei, intercedi, porque a criança nasceu rebaixadíssima. Eu me envolvi, eu fiz massagem naquela mãe, eu fui pegar a toalha correndo, porque ela foi para o banho, e depois eu fui enxugar ela. Então, assim, como eu me envolvo muito, depois eu fiquei com ciúme. Eu falei, não vou ser backup de seu ninguém. E, na verdade, eu nunca precisei. Lógico que eu não vou deixar ninguém na mão por conta disso. Mas eu me envolvo. Então, eu tenho ciúme das fotos, eu tenho ciúme do... E aí as meninas já falaram para mim algumas vezes, as filhas, né? As minhas maiores críticas. São críticas construtivas, mas, né? Ela sempre fala assim, o que você faz aí, eu não vejo muita gente fazer, não. Eu vejo mais do mesmo, foco no bebê. E se você pegar meu Instagram, quase você não vê foto de bebê. Você vê foto de uma mão fazendo massagem, de uma doula amarrando o cabelo,
Se você pegar a minha página, você vai ver lá foto de um tênis de corrida. Você fala, uai, mas o que tem a ver? Aí, lógico que eu preciso escrever sobre aquilo, né? Porque senão a pessoa fica confusa. Mas eu lembro que quando a fisioterapeuta, a Paty, falou assim, você não prefere ficar com a meinha antiderrapante? Ela, não. Eu me preparei para isso aqui. Eu me preparei como que eu me preparo para uma maratona. E quando eu coloco o tênis, eu tenho essa consciência corporal, sabe? E mental, tipo assim, a gente tem um desafio, a gente vai até o fim. Então, para mim, eu falei, caraca, a mulher, tipo, né? Ela botou um traje, já que não pode ser um traje, muitas vezes é só um top, é uma camisolinha do hospital, ela focou no tênis e falou assim, a gente tem uma maratona, a gente tem uma meta, a gente vai até o fim com esse tênis. Então, assim, às vezes você vê umas fotos que talvez você nem entenda direito do que se trata, mas tem propósito. Aí você vai ter que ler, né? Não dá pra só ficar rolando feed e vendo foto. E os bebês lá, fofuchos, maravilhosos, mas eles, sinceramente, eles são todos meio parecidos, então não faz... Para mim não faz sentido botar só foto de bebê, porque, como eu disse, é um documental. Não é um ensaio do recém-nascido. Mas a validação delas, ter ouvido isso, mudou o formato que você também se enxergou? Sim, porque tenho sempre uma insegurança, né? Você sabe, você sempre acha que o outro faz melhor, que você não é tão boa assim. Aí você começa a ver foto premiada, mas aí depois você diz, mas por que eles são premiados? Só porque eles enviam as fotos para participar de um concurso, você nunca fez. Mas aí depois você vai entendendo algumas coisas e fala assim, tá. E, lógico, a gente tem sempre aquelas pessoas que a gente admira muito os trabalhos. Tem uma moça do Sul que tem um trabalho fantástico, tem outra aqui, a Sol, que faz um documental maravilhoso. Então, assim, tem muita gente boa, só que aí você começa só a olhar, você começa a ficar olhando os outros, e às vezes você acha que o que você faz não é tão bom assim. Até alguém falar assim, nossa, que fotão. E nem era a foto do bebê. E nem era a foto do bebê coroando, porque isso também quase não tem meu Instagram, porque as pessoas não querem ser expostas. E tá tudo bem. Então, tem fotos que eu falo, puxa, eu queria tanto postar essa foto, mas eu preciso perguntar. Mesmo que lá no meu contrato esteja escrito, autorizo, mas expõe. Eu falo, o que você acha dessa foto? Não sei. E quando eu quero muito, depois eu falo assim, por exemplo, esse documental mesmo, da Siameses, eu falei, vou respeitar, esquece, não vou nem perguntar. Só que passou um ano, né? Aí eu falei assim, corta o nome, tá? Eu falei assim, o que você acha? Ela falou, agora eu estou em paz. Pode, só não expõe as meninas. Então, assim, você vai foto de choro, de um pai rezando, você vai ver foto de um padre, você vai ver foto de 4 pezinhos, mas não a exposição das crianças, entendeu? É importante para mim, eu preciso de um portfólio, né? Eu preciso de fotos inéditas, eu preciso de fotões, mas desde que aquilo faça sentido e respeite alguém. Exatamente, o importante é a família. Carlinha, com o tempo, a gente vai ouvindo os depoimentos das mães, do médico, e ali a gente vai enxergando muitas vezes o nosso valor. Pelo menos comigo é assim, e outras pessoas que acabam precisando dessa validação. Eu acredito que hoje, além das meninas, você já recebeu essa validação, sim, e entendeu o quanto realmente tem um valor inestimável o seu trabalho e o que você faz ali. Como é que você se vê hoje? Quem é a Carla que hoje é escolhida para fazer justamente o trabalho que ela se propõe? Porque já não são 8 anos de trajetória. São. Por que você fotografaria ou receberia um vídeo através das suas mãos? Tem algo que testifica muito assim isso. Domingo eu fui num almoço de aniversário da filha de uma colega de trabalho. E tinha uma grávida lá. Não posso uma grávida, né? Que eu vou lá, oi, você tá grávida? Vamos fazer fotografia? Eu tenho que me vender, né? Aí ela falou assim, menina, a gente já se falou na minha gestação anterior. Eu falei, foi? Por que não fechou? Meu marido disse que era caro, que já tinha gastado muito. Enfim, aí eu penso, né? Não falo, não verbalizo, mas penso. Falo, é porque ele não entendeu ainda. Aí eu ainda brinquei assim, falei, você é bobo, que você ia ganhar um book, porque quem mais tem foto com o bebê é o pai, independente da via de parto. Porque ele pega aquele neném, agarra aquele neném, né? Como quem agarra uma bola no final de jogo, um goleiro no final de Copa do Mundo, e a mãe fica ali, nos cuidados. Quando é uma cesariana, muitas vezes ela está enjoada, ela está sonolenta, ela está com a pressão baixa. Então, assim, quem ganha o book é o pai com o bebê. Essa é a grande verdade. Para cada 10 fotos com a mãe, tem 25 com o pai. Você perdeu um book com seu filho.
deveria ter investido. E ela tinha um bebê de 1 ano e 1 mês ali e estava já grávida, gravidona, tipo, né? Data provável do parto esse mês. Eu encontrei ela no domingo. Aí ela falou assim, aproveita, vamos vender para ele. Eu falei, vamos. Eu falei, deixa eu te contar o que significa. Tipo assim, é documento. A palavra é foto documental, é documento. Tanto é que não existe essa história de foto só digital. Eu cortei isso há muitos anos. No meu primeiro ano de trabalho não existe isso. Eu nem conto para elas, você vai ganhar um álbum, mas no meu pacote está embutido o valor da precificação de um álbum. Por quê? Porque é definitivamente algo que a gente não pode perder. E muitas vezes eu falei assim, Carla, perdi o arquivo, fez backup no computador, perdi o backup, troquei de celular, não dá para perder. Infelizmente ou felizmente não dá para guardar isso a vida inteira. Eu não vou ter 1 milhão de HDs para guardar arquivos que podem se perder. Então, assim, não tem negociação. Eu nem oferto o álbum, porque o álbum está embutido. Muitas vezes elas recebem com surpresas, porque elas nem sabem que vão receber. Um saquinho lindinho de veludo, escrito dia de estreia, vai um álbum pequeno, 15 por 15, que para mim é o suficiente, que cabem muitas fotos, e elas não escolhem as fotos, até mesmo porque é um presente. Eu que escolho, em ordem cronológica, as fotos que fazem mais sentido, e entrego aquele álbum, porque não tem como negociar. Não tem como ter certidão de nascimento só digital. Ela precisa existir material ali. E é documento. Eu falo assim, não é para você, não é para ela, é para sua família. É a história da sua família. Não dá para ter só no formato digital. Então, às vezes eu brinco assim, vem cá, quantas pessoas têm a senha do seu celular? Tá, você morre. Quem que vai ter acesso às informações do seu celular? Muitas vezes ninguém. Então, assim, não negocio, tem que ter algo. E eu entendi a relevância disso mais ainda porque ela falou assim, que bom, no final, o marido dela chorou desconto, eu dei, porque ela falou, sabe o quê? Não é porque ela desvalorizou, é porque ele falou assim, quanto é? Eu faço o Pix agora. Eu falei, Aí eu falei, bobo, não é assim que a gente negocia as coisas. Aí ela falou assim, por favor, eu sonhei com você. Eu falei, uai. E ela não sabia quem era eu, na verdade. Ela sabe quem é dia de estreia e a pessoa que fala pelo WhatsApp. Tem uma foto, mas ela nunca me viu na vida. Não tem história, eu não tenho stories. Hoje eu fiz uma pela primeira vez, eu acho, dizendo que vim aqui. Mas quem não me conhece pessoalmente não me associa ao dia de estreia. Mas ela fala, tanto é que centro cirúrgico, eu ando com uma roupa, né, que é uma roupa privativa, que tem a logomarca dia de estreia. Ela fala, você é o dia de estreia, eu amo suas fotos. E assim, são pequenas coisas que vai validando. Eu falo, existe uma relevância, as pessoas gostam do que eu faço. Então, assim, isso já está, eu não preciso mais ser convencida da relevância do meu trabalho, de quanto eu sou importante, e vamos combinar? É o que fica. Para quem fez uma cesárea, vai ficar a cicatriz e a fotografia. E o filho, né, que é o troféu, é o grand final. Mas eu sei a importância do dia de estreia. Maravilha! Você costuma dizer que o tempo é algo e é o bem mais precioso. Como é que isso impacta nas suas decisões hoje? Então, eu decido, primeiramente, sobre o investimento que é feito. Muitas vezes eu escuto falar assim, é caro. Eu penso, não é não. Sabe por quê que não é caro? É a questão é aquele negócio de, não é que eu não quero botar valor no seu trabalho. Eu falo assim, minha querida, deixa eu te contar uma coisa. Se você não tiver um limite de cartão, a gente faz em 12 vezes. Não precisa, você manda um Pix aí a cada 12 vezes. Por quê? Porque você valoriza o meu trabalho. Então, para mim, isso é muito importante, a valorização do trabalho. E eu não negocio nada. É inegociável estar presente naquele parto. Então, tem que ter um valor justo. Não tem muito para onde correr. É isso, pronto, acabou. Mas eu estou aberta à negociação? Claro que eu estou. O que eu não negocio é o álbum, que nem falo no assunto, já para ninguém querer falar assim, mas não faz mais barato tirar o álbum. Não. Você nem vai escutar falar em álbum até recebê-lo e ficar feliz. Recebi um áudio agora recente da doutora Ju. Engraçado, quando as pessoas querem transmitir emoções, elas fazem questão de gravar áudio, né? Tem gente que nunca gravou áudio, mas quando quer falar algo que está empolgado e tal, está feliz, faz questão de gravar áudio, tipo assim, se eu escrever, ela não vai entender tão bem o que eu estou falando. Normalmente os áudios que a gente escuta são assim, exceto aquelas pessoas que mandam áudio para tudo. E ela falou assim, Carlinha, que delicadeza, que fofo, que saquinho cheiroso, que não sei o quê. E, gente, quem é que não quer, né, receber um trem assim? Eu já vi umas cenas muito chatas assim na minha cabeça. Vai ser você, não vai ser? Não, vem. Aí quando eu cheguei lá, eu tentei falar com você e não consegui. Eu chamei a outra, porque era mais barato. Falei, não, você não fez isso, não. Só que eu já estava lá, estacionando. Aí eu sentei lá na maternidade, fiquei esperando. Aí vi aquela dinâmica.
uma família entrando correndo, apavorada, uma mãe, né, que dinâmica, eu vi a dinâmica daquele negócio. Aí vi uma fotógrafa, que tinha um preço melhor, e a mulher acabou de fazer a admissão ali na recepção do hospital, e a mulher com a máquina de cartão assim, olhando para a cara dela, eu falei, eu não estou vendo isso não. Pelo amor de Deus, eu não estou vendo isso. Eu falei assim, ela tem o preço. Ela tem o preço dela. Não, ela tem preço. E eu já vi umas coisas assim, tipo, eu só chego no expulsivo. Eu falei, você tá doida? Você corre o risco de não... Tipo assim, tanto é que no meu contrato, nos encontramos na admissão da maternidade. Se é alarme falso, se ela ficou insegura de esperar em casa, não tinha ninguém para acompanhar ela, se é só uma contração de treinamento, não interessa. Se ela internou, eu interno junto com ela. E eu só saio de lá depois do desfecho, porque é um documental. E eu vou assumir o risco de, no final você chega, e se eu não chegar? E se ninguém foi lá na recepção me chamar, ou se não deu tempo de chegar? Sem chances. Isso não vai acontecer. Então, assim, às vezes eu vejo que a precificação está muito relacionada, está totalmente relacionada à disponibilidade, só que eu vejo que as pessoas cobram pouco porque elas não estão disponíveis, e eu estou. Nesse dia específico, essa moça me ligou, na sexta-feira retrasada, que era sobre esse bebê que já tinha morrido. Eu estava com meu pai extremamente adoecido em casa. Ele tinha passado uma sonda vesical nele, porque tem que fazer a troca, porque ele tem câncer de bexiga. Então, a gente sempre tem que fazer a troca. Eu faço isso em casa. Só que uma das características do câncer na bexiga é sangramento. É totalmente sensibilizada ali, é toda aquela parede da bexiga. Dependendo, não é uma passagem traumática, mas às vezes, todas as vezes sangra. Só que às vezes sangra muito, que a gente chama de hematúria franca. Sangra, 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 sangra. E eu não estava conseguindo estancar aquele sangramento. Eu falei, como é que eu vou sair de casa? Mas eu tive que sair. Aí passei a sonda, com sangue ou sem sangue, aí orientei a moça, que agora eu tenho para que me ajuda a cuidar, a fazer a irrigação, que é botando soro contínuo, para ir, né, tentando diluir, para não fazer coágulo, enfim. 2 horas depois que eu estava nessa maternidade, ela já em trabalho de parto, já bem evoluída, ela falou assim, Carla, seu pai não está fazendo xixi, isso é, a sonda estava obstruída. Eu falei, não dá nada para meu pai, não dá água, não dá dieta, não dá nada, a gente não pode encher a bexiga do pobre, né? E tipo, fecha a irrigação. Cheguei em casa, meu pai com um bexigoma deste tamanho, gemendo de dor. Aí eu falei, caraca, aí fui lá, tentei repassar a sonda, não deu, tentei repassar na sonda e fiz o que a gente chama de alívio, que é uma sondinha que você passa e que sai o xixizinho ali na hora. Mas o calibre é muito menor, você vai meio ali varrendo até dar certo, esvazia a bexiga dele. Segura que eu volto. Liguei para minha chefe, lá desse contexto de morte, de choradeira, de irmãzinha que não queria entrar no quarto. Aquele trem mais esquisito. E liguei para minha chefe e falei assim, Eusinete, vamos descobrir se é incompetência ou se não está rolando mesmo. Eu falei, você pode repassar uma sonda no meu pai? Ela, sim. Ela não estava mais na Gamib, na Asa Sul, eu estava no Santa Lúcia Sul, pegava ela e iria. Ela falou, mas hoje eu vim mais cedo para casa que tinha reunião do meu menino, eu já estou no Mangueiral, sexta-feira, 18 horas. Não. Aí eu falei assim, tá, eu vou te buscar. Aí fui buscar ela, peguei um trânsito da Poxa, voltei, ela tentou passar 1, 2, 3 vezes, foi sexta-feira 13. Eu falei, que sexta-feira 13? Ela, Carla, não é incompetência, leva seu pai para o hospital. Como ele estava nesse contexto de dor, sem urinar, sangrando, aí ele desestabiliza, aí faz hipotensão, aí vomita, aí broncoaspira. Esse foi minha sexta-feira 13. Mas não estar lá não era uma opção. Eu fui socorrendo meu pai do jeito que deu, à distância, dirigindo, tipo, não dá água, eu vou passar uma sonda aí rapidinho, voltei no Grande Colorado, que não é tão perto assim, voltei correndo, passei a sonda, voltei, não dá nada para o meu pai. Mas assim, por isso que quando alguém fala assim, tá caro, eu falo assim, não, tudo bem, pensa aí, depois a gente volta a falar. Eu nem brigo, eu nem negocio, porque eu sei do valor, legal, entendeu? E eu sei os sacrifícios que eu já fiz. É porque eu esqueço, graças a Deus minha memória é curta, eu sofro menos com as coisas. Graças a Deus. Ele fala, precisa terapia, eu falo, precisa não, minha memória é curta. Eu sofro um pouco com o que aconteceu. Mas aí, recebemos alta domingo depois de 18 dias. Foram 18 dias dentro de um UTI com meu pai e 1 semana de enfermaria. No total foram 1 semana de UTI, o restante de enfermaria, e eu ainda voltei para casa com intercorrência, mas eu sei que elas não vão acabar, porque meu pai está no finalmente, é paliativo, tanto é que quando a gente entra, faz isso, não faz nada, dê conforto, não viaje. Meu pai tem 88 anos. Eu falei assim, não viaje. Sua mãe já morreu? Minha mãe não, mas eu sou filha de carnaval e eu fiquei com meu pai. O que é filho de carnaval? Tipo, transou sem camisinha, minha mãe ficou grávida, de gêmeos. Meu pai foi voltar a ter contato com minha mãe quando nós nascemos, na maternidade de Sobradinho, porque tinha um entusiasta lá, um médico empolgado lá, que falou assim, vem cá, mas e o pai desses meninos? Porque ela decidiu que não ia ficar com a gente.
Aí botou a assistente social falou assim, tem certeza? Tem. Não tem. Minha mãe não tinha rede de apoio, trabalhava de doméstica, tinha tinha 2 filhas. Sabrina, que era, não lembro mais quantos anos Sabrina é mais velha que eu, mas ela teve essa filha e mandou para o Maranhão, para ficar com a mãe, né, normal. Aí ela ficou grávida a 2ª vez, teve Carol. Carol nasceu no dia 9 de novembro de 81. Em fevereiro, novembro e fevereiro, minha mãe foi pular carnaval. Ficou grávida do casal, eu e meu irmão. Aí teve esse único encontro com meu pai, teve essa gestação, em novembro, de novo, nós nascemos. Aí minha irmã nasceu dia 9 de novembro de 81, nós nascemos dia 10 de novembro de 82. Minha mãe teve uma filha fazendo 1 ano aqui e teve 2 bebês no outro dia do ano. Aí pirou o cabeção, aí falou, não tenho condições, não tenho como ficar, não tenho rede de apoio, entregou para adoção. Entregou para... Menino, se fuçar na história, viu? Aí depois falou, gostou, inventei tudo, mentira. Aí ela tinha um casal, tinha um médico no hospital que parecia que eles eram casados há muitos anos, ela estava tentando engravidar há muito tempo, e ele ia fazer aquela adoção Made in Brasil. Tipo, pega DNV, declaração de nascido vivo, leva no coisa, tá tudo certo, são meus filhos. Conversou com a mulher e tal. Só que o residente que fez o parto da minha mãe, que era um residente obstetrista, falou, vem cá, mas tu não vai contar para ninguém. Um que minha mãe não sabia nem que eram 2 bebês, só para começar. Isso que eu acho que deu uma pirada maior. Não fez pré-natal, não sabia se era homem, se era mulher, e no final eram 2 bebês. Aí, acho que isso deu um reforço, né? Tipo, não vai dar não, não tem condições. Como é que eu vou voltar com 2 crianças para casa, sendo que eu tenho um bebê lá em casa desassistido? Sabe, ela estava doida para voltar para casa para pegar essa criança que eu nem sei com quem estava. Estava com o vizinho, com a comadre, eu não sei bem com quem estava. Aí ela pegou e esse médico conversou com a minha mãe, aí falou que queria ficar com a gente. E do outro lado, o residente falou que, não, mas vem cá, não tem ninguém, não é possível. Ela, deixa eu te contar uma coisa, fui pular carnaval com um moço cujo nome eu nem sei, só sei o apelido, Bambu. Quando soltou Bambu, ele falou, uai, conheço um Bambu. Aí ele falou assim, eu conheço um Bambu que ele tem um bar na 406 Norte. Aí ele falou assim, aí ela falou assim, ele disse que era dono de bar. Se não é Deus na minha vida, não sei quem é, não. Ele tem um bar na 406, ele fazia o NB, frequentava o bar do meu pai. Aí ela falou assim, peraí, antigamente não tinha rede social, né? A gente colecionava foto 3x4 dos outros. Eu não sei se ela pediu, se ela pegou, eu sei que ela ficou com a foto 3x4 do meu pai, desse único encontro que eles tiveram. Aí quando mostrou, falou, é Bambu, conheço Bambu demais. Aí o que ele fez? Foi atrás de Bambu. Só que Bambu não tinha mais o bar, já tinha arrendado o bar, porque ele tinha entrado para ser servidor público, como motorista do Ministério da Fazenda, e achar meu pai foi um rolê. O que ele inventou? Uma DST, acho que não chama mais assim, na minha mãe, meteu-lhe um acesso e falou assim, você tem que fazer antibiótico 7 dias. Foi o tempo que ele achou que precisava para achar meu pai. Não precisou ficar fazendo antibiótico 7 dias. No quarto ele encontrou meu pai. Mas ela não tinha DST. Hã? Ela não tinha DST. Não, ele inventou para segurar minha mãe lá. Isso o médico contou depois para ela. Porque se essa mulher cair na braquiária, esses bebês, se essa mulher recebe alta, ela entrega os bebês. Se entregar os bebês, acabou o vínculo, já era. Aí ele meteu essa na minha mãe, essa história, fica aqui. Minha mãe ficou desesperada para aquilo acabar logo, para ela poder voltar para casa, para voltar para Carolina, para cuidar da filha. Já estava tudo funcionando, já estava tudo certo na cabeça dela, que o pessoalzinho ia ficar, que o casalzinho ia ficar com a gente, e estava tudo resolvido. Na cabeça dela era a melhor opção. Tipo, são médicos, tem recurso, vai dar educação, eu vou virar essa página da minha vida e está tudo certo. Onde é que entra a lista telefônica? Antigamente, na lista telefônica, tinha todos os endereços, com todos os nomes, com todos os apartamentos. Ele descobriu que meu pai morava num apartamento funcional, descobriu quem daquele órgão morava em determinado lugar, achou meu pai pela lista telefônica. José Marques dos Santos, um nome comum, não deve ter sido fácil. Ligou no número lá de casa. E nem tinha Bambu no nome. 27... Não, Bambu é o apelido, qual é porque ele é grande. 272-3683. Não tinha 3 na época, né? Achou o número, ligou, deve ter ligado para vários Josés, porque ele descobriu o nome do meu pai através da pessoa que arrendou o bar. Ele tinha um documento, tinha o número do meu pai lá. Porque até então era um personagem, Bambu, Bambu, Bambu. Ninguém sabia o nome do meu pai. Eu nunca vi meu pai se apresentar pelo nome dele. Não sei se porque José é um nome comum, e ele não fazia tanta questão assim, e quando ele tinha que se apresentar de forma mais formal, ele falava que era Marques. Nunca falou que era José. E ele achou meu pai, ligou para o meu pai era casado, e só que com a mulher que não teve filho, porque ela era 9 anos mais velha que meu pai, isso é, se meu pai tinha 45, Tchalene, a gente chamava de Tchalene. Tchalene não ia ter filho nunca. Aí ela sempre voltava por Curvelo, ela é de Curvelo, em Minas Gerais, meu pai é mineiro.
e em feriado, e ela ia para lá. Aí nesse feriado que ela estava ausente, Bambu caiu na braquiária e foi pular carnaval. Meu pai é muito boêmio, promíscuo, é maravilhoso, mas tem esses defeitinhos dele. Então, tanto é que depois a gente descobriu que ele não teve só a gente nesse carnaval, ele teve uma outra criança nesse outro carnaval. Mas foca na gente que a história já parece que eu estou inventando, né? Essa aqui que descobriu. A Larissa que descobriu, que a mãe desse menino se aproximou dela e contou a história. E eu estudei com o Rodrigo anos na mesma. Hã? Era bibliotecária da minha escola. E eu estudei anos com o Rodrigo. Gente, se vocês não ouviram, era bibliotecária da neta do Bambu. Que tá aqui, que é a Larissa, que é a filha mais nova de 3 que ela tem. E a Larissa tem 20. E ela tem 3, e ela engravidou com 15. Por isso que ela já tem... É a mais velha que tem um netinho? Não, a do meio. A do meio? Elisa. Foi o parto mais emocionante que eu já vi. Volta. Aí ele achou... Aí... Ele achou o quê, gente? Você, o pai, o Bambu, na telefone, só que ele era muito promíscuo, aí ele teve outro neném, mas volta. Aí ligou pra Bambu e falou assim, então, seu Bambu, oi, sou eu. Bambu, eu tô aqui com uma senhora, dona Dominga, o nome da minha mãe é Dominga, que teve um caso... Dominga ou Domingas? Eu falei Dominga da vida inteira, depois eu falei na minha região, eu falei, por que tu não sabe o nome da tua mãe, se é Dominga? Por que tu chama ela no plural, se ela é uma só? Aí falou assim, ô, seu Bambu, tudo bem? Aqui é o fulano de tal, frequentava seu bar, Bambucano, o nome do bar. Na 406 Norte, isso aqui, é lógico que meu pai não lembrou, porque é muito mais fácil você lembrar de uma pessoa do que uma pessoa, o dono do estabelecimento, lembrar de todo mundo que frequenta. E eu sou obstetra aqui no Hospital Regional de Sobradinho, e teve uma senhora aqui que teve um casal de gêmeos e disse que o pai é o senhor. E aí, tem interesse? Aí meu pai, tipo, você quer ver? Você quer conversar? Ela colocou as crianças à disposição para adoção. Se eu concordo com isso, tipo, você pode simplesmente desligar o telefone e fingir que eu nunca te liguei. Mas eu precisava que alguém soubesse dessa história. Aí meu pai falou, eu vou aí. Aí ele falou, eu não estou mais no hospital. Ele ligava da casa dele. Eu não estou mais no hospital, mas amanhã cedo eu tô lá. Amanhã é o dia da alta. Aí ele falou assim, eu vou. Meu pai disse que não dormiu, né? Falou, e agora, né? Eu vou lá. E agora, José? Chegou lá antes de amanhecer, aí ficou lá na porta, o médico reconheceu ele, abraçou, cumprimentou e falou, vamos ali. Meu pai descreve a história assim, a versão que eu tenho é só do meu pai, tá? Porque quando eu perguntei para minha mãe, ela perguntou o que meu pai tinha dito, mas não tirou e nem colocou nada. Então, se ela nunca me deu a versão dela e meu pai nunca mudou uma vírgula na história, então a minha crença é que a dele seja isso, exatamente isso. Aí ele conta com detalhes, que minha mãe deve ter 1,50 m, minha mãe é bem pitiquinha. E ele conta que ela estava num banco, de cabelinho molhado, com a roupinha de casa, já pronta para cair, esperando o papelzinho da alta. Aí ele fala assim, ela estava com a perninha assim balançando, que ela é pequenininha. Aí quando ele disse que não lembrava dela, por quê? Porque era uma noite de carnaval e ele tinha bebido. 2, todo gato é pardo. E vamos combinar, coitadinha da minha mãe tinha acabado de ter 2 bebês. Provavelmente ela não estava igual o dia do encontro, né? Aí diz que quando ela viu, ele percebeu que era ela pela reação, que ela, tipo, opa, o que você está fazendo aqui? Aí ele viu o outro médico vindo junto, e meu pai conversou, oi, tudo bem, não sei o quê, você não me procurou? Não, tipo, eu resolvo minhas coisas e tal, mas você, tipo, não vai ficar com as crianças? Você vai abrir mão? Por quê? Não, porque eu não tenho ninguém, eu moro com uma amiga. Aí contou um contexto difícil que realmente ela tinha para assumir as 3 crianças. Nessa história toda, meu pai falou assim, não, faz o seguinte, eu vou te ajudar, não abre mão, não. Aí ela convenceu minha mãe a ficar com a gente. Aí ele tinha uma casa na cidade ocidental, que ele descreve como um lugar muito longe antigamente. Eu lembro que ele falava assim, era muito longe, eu pensei assim, meu pai é bobo. Como assim? Mudou o espaço geograficamente? Mas não, é porque ele disse que foi construindo uma coisa, outra coisa, parece que cidade ocidental não é mais tão longe. Mas ele disse que parecia que você estava indo para um estado distante. Aí ele pegou e tinha um terreno lá que tinha 3 casas. Das 3 casas, tinham 2 locadas e uma não. Ele falou, não, eu tenho uma casa, eu vou te dar suporte. Fica com as crianças. Aí minha mãe topou ficar com a gente. Nessa de topar ficar com a gente, ele não contou nada para a esposa dele, óbvio, né? E ele contou, olha, eu não posso te levar para casa porque eu tenho uma mulher, não tem como eu chegar lá com você e 2 bebês. E 3, né? Porque ela tinha um outro bebê. Aí ela falou, tá. Aí ele foi dando suporte do jeito que dava. Ele disse que nessa época específica desse ano ele estava sem carro. Ele ia nos intervalos das viagens do ministro e levar as coisas, com o carro oficial, no caso.
Ele ia, o ministro viajou, volta a tal hora, aí ele ia lá, corria, levava uma compra, fazia o que tinha que fazer e voltava. Enfim, era assim o suporte que meu pai dava. Só que ele disse que eu nunca vi meu pai falar mal da minha mãe. Eu nunca vi meu pai queimar o filme da minha mãe. Ele só falava assim, ela não estava pronta. Eu sempre ouvi meu pai falar isso, ela não estava pronta. Ela não estava preparada. Porque toda vez que ele chegava lá, ou minha mãe não estava, ou a gente estava com a vizinha, ou estava sempre num contexto que tipo, cadê? Eu estou fazendo a minha parte, do jeito que dá, cadê? Você não está fazendo a sua parte? Aí ele disse que em uma ocasião ele chegou, e ele chegava igual a volta de Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora, ele só chegava. Não tinha telefone fixo, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Quando dava, ele dava fugidinha e ia lá. Ver o que a gente estava precisando e levar o que ele entendia que fosse estar precisando, ou alguma demanda que ela tinha levado na visita anterior. Aí ele disse que chegou lá, aí estávamos as 3 crianças no berço, Carol com 1 ano e 10 meses, eu e Carlos, o nome do meu irmão é Carlos, com K também. Eu e Carlos com 10 meses, com catapora, cheio de ferida, usávamos fralda de pano. Um dos abençoados fizeram o quê? Ele fez cocô, evacuou, e fralda de pano funciona assim. Fez, tira, porque vai extravasar, vai fazer uma bagunça da peste. A vizinha estava lavando a roupinha lá fora, não viu o que tinha acontecido. Meu pai disse que quando entrou no cômodo, estava lá um berço, 3 crianças, tudo cheio de merda, cheio de ferida, e ele disse que ficou muito bravo com aquela situação. Ele falou assim, ou eu finjo que isso não é da minha conta e vou embora, eu vou ter que levar eles embora, porque eu não vou aguentar vivenciar isso, né? Aí ele disse que tomou a decisão, pediu a ajuda da vizinha, deu banho nos meninos, arrumou os meninos, catou o que deu, o que tinha limpo, e levou embora. Não levou os 3. Porque ele disse que depois, tardiamente, ele não podia, né? Era sequestro, não era filho dele. Mas depois ele disse que deu um arrependimento, porque essa minha irmã, aos 3 anos, foi atropelada, ficou totalmente sequelada, e a pobre da minha mãe vivenciou anos de luta com ela. Tem 2 anos que ela morreu, porque era acamada, broncoaspirou, um contexto horroroso. Tanto é que eu brinco com meu pai assim, pai, deixa eu te contar uma coisa. Quando ele quer beber água sozinho, fazer alguma coisa, eu falo assim, deixa eu falar, vamos ser criativos para morrer. Minha irmã morreu broncoaspirando comendo, você não vai fazer isso comigo, não. Minha mãe já viveu isso, me poupe disso, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma história, eu acho linda, mas cheia de, enfim. Aí meu pai levou a gente para casa, chegou meu pai com 2 meninos. Né? Quem escolheu os nomes? Carla e Carlos? Tanto é que a gente só tem o nome dele, ele registrou como Carla Marques dos Santos. Carlos é o nome do meu pai, José Marques dos Santos. Depois desse tempo? Não, só registrou... assim que a gente saiu do hospital, ele já registrou a gente. Ele já registrou a gente. Mas depois eu vi que é cultural, tá? Porque eu vi que todos os meus primos que eu conheci muito depois, todos têm da família do meu pai, todos têm o nome só do pai. Não é nem sobre isso que eu tô falando, porque talvez pudesse ter sido a mãe, porque tinha a Carol e depois vieram mais 2, não talvez com C, mas com o som, né? Não, a fonética é Carla e Carlos e Carol. Foi meu pai que escolheu. Eu acho que ele queria, na verdade, Carlos, porque ele tinha um amigo que ele chamava de Carlinho, que ele gostava muito. Eu lembro dele ter contado isso. E eu fui por consequência, porque como era um casal de gêmeos, vamos botar o mesmo nome nos 2, né? Ainda bem que era o nome e por isso que ficava bom no feminino. E aí ele assumiu vocês. Foi. E a abençoada aí chegou da mãe. Aí chegou lá em casa. Não, minha mãe ficou com a Carol. A nova mãe, né? Porque você viveu com ela. Ela, por pouco tempo, infelizmente, porque ela era morreu? Anjo. Não, porque meu pai ele é muito bom em conquistar, mas ele não é muito bom com a manutenção. Aí nós chegamos... Da conquista, entendi. Meu pai é menina, se meu pai sentasse aqui, ele conversasse 10 minutos, vocês falam, nossa, que homem atraente, que homem bonitão, menino, a voz de locutor, presença. O meu pai é bonitão, até hoje, mesmo bem, ele tá meio esculhambado, mas ele ainda é bem bonitão, não é? Não tem ruga, meu pai não tem ruga, ele tem 88 anos de idade. Eu falei, ai, glória a Deus. E a Dominga? Então, aí minha mãe não foi atrás. Ela acolheu a decisão do meu pai e pensou, tipo, seja feita a sua vontade. Pai, no caso. Tipo, não sei o que ela pensou, na verdade. Eu nunca questionei minha mãe o que ela achou, o que ela pensou. Ela tá viva? Tá viva. Eu sou amiga da minha mãe. E 0 ressentimento. A parte legal é essa. Não sei se é do TDAH, não sei se eu tenho um espírito evoluído, mas 0 ressentimento. Mas não seria julgamento. justo. Ele já o seu pai falou. 0. Ela não estava preparada. E você tem 3 filhas hoje, esse negócio sabe de alienação quanto é é um desafiador. negócio que você vê que é totalmente... Lógico que tem pessoas que cativam isso no coração, isso cresce e tal, sem interferência externa. Mas para criança, o fato do meu pai nunca ter falado mal da minha mãe, eu simplesmente aceitei. É porque tem que ser.
E também... Inclusive, a única coisa diferente que quando meu pai batia, ficava bravo, brigava, proibia alguma coisa, eu me lembro muito, minha irmã falou assim, devia ter deixado a gente com os médicos. Mas ele nunca falou assim, podia ter deixado a gente com a minha mãe. Entendeu? Engraçado isso. Aí, quando chegamos, o nome dela é Irene, mas todo mundo conhecia ela como Tia Lene. Nós chamávamos ela de mãe, mas para todo mundo era Tia Lene. Quando ele chegou com a gente, Tia Lene conhecendo a peça, certamente ela entendeu do que se tratava, sem que meu pai falasse nada, ela só falou assim, que isso, vai criar filho de pardal? Tipo assim, com certeza você não tem nem certeza disso. Aí meu pai entrou com a gente, ela ficou brava, foi embora para Minas, voltou depois de um tempo. Minha mãe era minha mãe, Tia Lene, eu chamei ela de mãe, né? Eu chamei ela muitas de mãe ao longo da vida, a verdade é essa. Mas a principal, a number one, sem ser a que gestou, a genitora, é Tia Lene. E ela foi, mas voltou. Por quê? Porque era casada, porque meu pai, aos 45 anos, ela 9 anos mais velha, ela não teve filho nunca, e ela viu ali a oportunidade da maternidade. E ela voltou, perdoou e ficou com a gente. Só que ela não ficou muito com a gente, porque se ela saiu de lá, a gente antes dos 3, ela não ficou 2 anos com a gente. Por este motivo, porque meu pai não era muito bom com casamentos. Mas senão ela teria ficado até o fim, com certeza. Ela faleceu. Ela teve Alzheimer e numa dessas visitas que eu fui fazer para o meu pai, que quando ela aposentou, ele aposentou na compulsória, com 70 anos. Aí ele foi para Minas Gerais, morou em vários lugares. E numa dessas visitas, eu lembro que eu passava na porta de Curvelo. Aí eu falei para o Paulinho, meu marido, falei, Paulinho, vamos na Tia Lene? Vamos na Tia Lene? Não, outro dia, não sei o quê, você vai, você não quer voltar, volta chorando, não sei o quê, né? Vamos. Ainda bem que o Paulinho foi. Eu vi Tia Lene num sábado à tarde. Acabei convencendo ele a ficar para dormir, nós fomos embora no domingo, é 600 quilômetros daqui. Fomos embora no domingo de manhã, na terça-feira a Tia Lene faleceu. Já estava naquela fase do Alzheimer muito debilitada, que já não comia mais, que não fazia mais nada sozinha. Tinha virado um... E eu lembro que eu falei assim, ela cantava uma música pra gente, e eu lembro que eu cantei no ouvido dela. Cantei e eu fiquei olhando, nada mudou. Ela ficou igual esse sofá. O coração não acelerou, ela não fez nenhuma expressão de face. Eu falei assim, ela não está mais aqui. Aí falei para a cuidadora, quando minha mãe foi embora, eu não venho para o enterro, porque eu me despeço aqui. Eu tinha entendido que ela não estava mais ali. Estava o corpo, né? Mas a mente não estava mais ali. Aí eu fui-me embora, e na terça-feira a cuidadora falou, Carla, a dona Irene faleceu. Eu falei, tá tudo bem. E umas coisas loucas, né? O Carlos Paulo falou, graças a Deus eu fui, porque se eu não fosse, você ia me infernizar por resto da vida, porque você ia chorar, ia me fazer pegar o carro correndo para ir no enterro. Eu falei, ia mesmo, ainda bem que tu foi. E é mais ou menos isso, minha irmã, tem história aqui, moço. E a gente foi criada assim meio aos trancos e barrancos, com a empregada aqui, uma ali, e meu pai na época, outra coisa antiga, né, coisa de velho. Ele botava na rádio o anúncio, precisa de empregada doméstica que durma no emprego para cuidar de 2 crianças, o senhor viúvo, não sei o quê, e ele encontrava, quando elas não iam lá, ele encontrava em algum lugar com ela. Não, esse era os namoros que ele encontrava com a pessoa. Não, elas iam lá em casa. E foi assim que meu pai arrumando as pessoas. Nunca ninguém ficou muito tempo, eu entendi que tem certos prestadores de serviço que não tem compromisso há muito tempo, mas eu lembro que meu pai disse que teve 72 empregadas domésticas, que ele botava no caderninho o nome, a data de admissão, aí fazia o trem quando recebia para assinar ali o recibo de pagamento. Meu pai tem até hoje um caderno com 72 nomes, que foram as pessoas que passaram na nossa vida. Mas assim, quando eu fiz uns 13 anos, 14, aí parou de ter também, porque eu já conseguia cozinhar, eu arrumava a casa, aí ele não foi vendo mais necessidade, que eu achei ótimo, né? Porque a gente era livre para ficar na rua, meu pai trabalhava muito, e foi ótimo. Uau! E aí você cuida dele com muito carinho, com muito amor. Cuido. Ele escolheu vocês mesmo, sim, né? E que um dia médico. desse eu falei para ele, eu falei, Bambu, tu se deu-se muito bem. Olha que lá naquela vez que você recebeu aquela ligação, você não sabe o porquê. Mas olha aqui o motivo, pai. Tipo assim, é difícil assistir alguém, é difícil cuidar de alguém. Eu não julgo quem, né, não consegue, porque muitas pessoas não conseguem. O cônjuge não acolhe, você não tem uma vida confortável financeiramente suficiente. Não que eu tenha, mas que você possa se abdicar de algumas coisas. E vai abdicar de muita coisa, e é o tempo em que a pessoa muito provavelmente está cuidando dos próprios filhos. Sim, eu falei, eu dei sorte porque minha gravidez foi na adolescência. Se eu tivesse 3 filhos pequenos agora, que eu precisasse levar para a escola, levar para o balé, como eu fazia. O que ele falou quando você engravidou na adolescência? Ele ficou bravo, botou para correr. Ele falou, eu acho que ele saiu essa frase, porque ele não é do stand-up, por que ele falou isso?
Ele falou, você arruma seu macho, seu bolso, arruma seus panos de bunda e vai embora. Ele ficou muito bravo, meu pai é um homem antigo. Para ele era uma vergonha, era sobre a vergonha dele. Tipo assim, fracassei. Ele falou, eu fracassei. A interpretação dele foi essa. E quer saber? Graças a Deus Claro, ele fez isso. ele fez certo. Graças a Deus ele fez isso. Ele fez porque certo. Quando eu pensava, hoje eu nem penso mais sobre isso. Gente, eu tô falando que ele fez certo porque ela se casou e ela tá com o Paulinho até hoje, ela tem 3 filhos, continua casada, e no início aqui que a gente estava conversando, ela é mega apaixonada. E se ele não tinha um outro homem, ele viu isso, o marido se fez homem mesmo ali. Porque quando sempre acolhe, casar não precisa. Se tu ainda teve mais 3, pensa, ia ser 20. Cada um ia ficar para um lado e, enfim, não ia vingar. Eu acho que não ia dar certo. Veio de um contexto, o Paulinho veio de um contexto familiar muito bagunçado, né? Não bagunçado, parecido no que diz respeito à bagunça, lógico que diferente. Mas a gente sempre teve isso na cabeça, falou, tem que dar certo. Não dar certo não é opção. A gente não quer viver, não quer que aconteça o que aconteceu com a gente. A gente quer uma família organizada. E qualquer coisa que tira a gente disso, a gente fala, sai. Vocês não servem pra gente. Minha irmã, você vai ter que voltar nos 2 programas e a gente vai ter que achar esse médico para trazer ele. Meu Deus, acho que não acha não. Aqui, que médico sensacional. Nossa. E seu pai ainda tá falando? Tá tudo... Então, meu pai parou de se alimentar, porque ele tem uma cardiopatia muito importante, que é insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. A pressão do meu pai é 7/4, é 9/5. Então, assim, ele não consegue fazer muitas coisas. Só que no começo, por causa das hipotensões, ele fazia muitos episódios de vômito. Aí, na cabeça dele, ele associou a alimentação. Aí eu vi meu pai perder, eu não sei quanto meu pai pesava antes, mas ele é um homem enorme e tinha uma obesidade ali. Eu vi meu pai perder uns 40 quilos embaixo do meu nariz, sem poder intervir, porque eu levava comida, ofertava, tá ruim. Não quero. A gente foi para a primeira internação no Agarram. Inicialmente, eu falei assim, caraca, eu preciso de ajuda. Meu pai não se alimenta mais, foi perdendo peso, lógico, teve uma sarcopenia importantíssima, perdeu músculo, fraco. Aí teve uma vez que eu falei, chega, eu vou buscar ajuda, eu não vou ficar assumindo esse rolê aqui sozinha, não. Aí uma vez eu cheguei em casa da faculdade, meu pai estava lá deitado no chão, todo evacuado, sem conseguir se levantar. No máximo que ele conseguiu foi puxar o lençol da cama pro travesseiro, pegar o travesseiro e deitar. E eu cheguei em casa, foi um dia que eu peguei meu neto, cheguei mais tarde da faculdade, e ele estava naquele contexto de humilhante, triste. Aí eu decidi, eu falei assim, amanhã eu peguei um trabalho para fazer, que era de uma fotografia de uma turma de formatura de educação infantil, mas eu chegando dessa escola, eu vou levar meu pai para o hospital. Aí conversei com um colega meu, que é pediatra, que ele é do Agarram, eu falei assim, doutor, Marcel, você acha que se eu levar meu pai no Agarram, eles vão receber? Ela falou assim, Carla, conta a história, eu acho que sim. Só que, graças a Deus, meu pai foi muito colaborativo, já chegou lá passando mal, com a pressão muito baixa, vomitando, aí acolheram ele. No acolhimento do meu pai, internaram ele, aí passaram a sonda vesical, não sei o porquê, quer dizer, agora eu sei, mas na época, no dia, eu falei, por que passaram sonda vesical no meu pai? Tipo, o que tem a ver? Mas aí essa bexiga sangrou, aí pediu um laudo do urologista, aí descobriu que tinha um câncer de bexiga, depois eu entendi, porque aquela sonda precisava ter sido passada, tem coisas que você só entende depois, e eu numa luta para conseguir plano de saúde, não dava certo, e internação da Agarram, foi um ano que eu adoeci muito, porque as internações eram muito prolongadas, e a imunidade foi lá para baixo, falei, gente, mas eu sou cheia de bicho, eu trabalho na UTI, por que os bichos daqui estão me fazendo mal? Mas, né, tem a imunidade que baixa por causa do emocional e tal, e, enfim, várias coisas aconteceram nesse contexto, e depois a gente também conseguiu a aquisição do plano de saúde, graças a Deus, que eu também entendi por que não deu certo antes, porque hoje a gente ganha uma dieta da Secretaria de Saúde, que é maravilhoso, porque quando eu fui fazer as contas, iam ser em média de R$3.800 a R$4.100 de dieta, porque ele só se alimenta agora via fórmula, e é muita caloria, 3.000 calorias dias, porque a doença consome. Então tem uma série de coisas que foram acontecendo, que eu não fui entendendo, mas depois eu fui entendendo. E como eu aprendi há muitos anos em tudo dar graças, mesmo quando o contexto está bagunçado, você não está entendendo nada, a vontade é só murmurar, reclamar e chutar o balde, eu falo, não sei, mas vamos embora para frente, né? E eu sou naturalmente otimista. Eu não sei quando é que vai dar certo, mas eu tenho na mente que tudo vai dar certo. Eu falo que se não deu certo ainda é porque não é o final. Exatamente.
E eu falo assim, não sei, só sei que é assim, como diz. E ele tá no hospital ou tá em casa? Não, a gente tá em casa, recebeu uma alta no domingo. Mas assim, eu já entendi que a cada 3 meses, 2 meses e meio, a gente tem uma internação. Pelos mesmos motivos. Normalmente é por pneumonia broncoaspirativa, porque ele teve uma disfagia, que a musculatura atrofiou. Por quê? Dei uma depressãozinha junto. Esse jeito de falar muito, falar sem parar, é do meu pai. Meu pai tem assunto para 1 mês de conversa, com intervalo para beber água e fazer xixi. Só que ele foi ficando triste, então ele foi cada vez falando menos, aí já não usa musculatura para mastigação, não usa musculatura para falar, veio a disfagia. Agora meu pai não está resolvendo nem a secreção. Tanto é que se ele tiver com pigarro, ele tosse até vomitar. Porque ele nem engole. Sabe a criança pequena? Que quando está tossindo, ela nem engole para ir para o cocô e nem cospe, que fica até vomitar, que inclusive quando me fala, graças a Deus, pelo menos se livrou dessa catarreira. É a condição do meu pai agora. Então, normalmente, as nossas internações são por pneumonia broncoaspirativa, que não é falta de cuidado, não tem como... não, vida, não tem, né, acontecendo, ele viveu isso. pra caramba. E assim, eu sei que, como todos os tratamentos são muito invasivos para o câncer, e ele não tem condições, aí eu decidi no primeiro procedimente, assim, na cistoscopia, que nem foi a que tinha que fazer com a endoscopia, eu falei, não. O urologista conversou comigo, seu pai não tem saúde. Eu falei, então a gente não fala mais no assunto. Tanto é que eu nunca contei isso para ele. Ele não sabe que tem câncer de bexiga. Eu falei, a cabeça já não tá boa, vai ficar mais triste ainda. E eu falo assim, nossa, eu queria... Mas ele não fala mais nada. Ele fala, só que a gente entende cada vez menos. Tanto é que às vezes as minhas filhas falam assim, vai lá, eu vou voltar de tenta falar, eu não entendi nada. Não que eu entenda tudo, mas sabe aquela mãe do menino que está começando a verbalizar, que ela entende, mas é só ela que entende também, que para se falar para outra pessoa, ela não tem mais essa compreensão, mas como ele fala cada vez menos, a gente entende cada vez menos, e ele também fica meio de saco cheio de repetir 1, 2, 3, tipo, não, deixa para lá. Ele faz assim com a mãozinha comigo e diz, não, deixa para lá. Para finalizar, que virou o documentário da Ixi, Carla, Maria, né? Porque ela gosta tanto de documentário que, né, não dava para não... Dia de estreia não tem nada, eu já fui pro meu dia de estreia, entendeu? Você foi pro seu dia de estreia, e é justo, tem um filme que é O Extraordinário, que fala que todo mundo merece um dia, né, ser aplaudido de pé. E eu acredito, e esse é um dos propósitos aqui do Páginas Amarelas, é justamente isso, que independente do empreendedor, seja dono da casinha de cachorro-quente, que eu falo que eu gosto tanto de cachorro-quente, eu conheço um monte, contanto que ele faça um bom serviço, ele tem uma grande história. E o reconhecimento disso, eu via muito aquele arquivo confidencial, né? E até para quem é muito importante, aquilo é muito importante, e normalmente é importante para as pessoas ao seu redor verem. Então, eu acho que é justo, né? Tudo retorna. E eu ouvi com muito amor e com muito respeito. E com interesse real, tanto que eu tenho que perguntar, e o Carlos nisso tudo? Convive, vive, cuidou dele, não, casou? Então, o Carlos, ele ajuda, lógico que sempre salva para alguém, né? E a filha profissional de saúde, que ainda mora comigo, é mais comigo do que com ele. Mas ele me ajuda, assim, principalmente nas internações, né, que a gente faz revezamento. E vocês têm uma boa relação? Tem, é meu gêmeo. Não tem como não ser. É uma conexão surreal. E engraçado que foi assim como seu pai te encontrou, ainda com a Carol lá, e todo mundo cagado, como diz você, que foi também você que o encontrou e tomou a decisão de, agora tem que sair. Foi, e ele foi bravo, né? Ele foi resistente, ele foi, tipo, são só uns dias. Só que eu ia na casa do meu pai, embora tenha 88 anos hoje, meu pai tinha 86, né, que já vai pro 2º ano que a gente está junto, mas eu ia para casa do meu pai buscar marmita, literalmente, porque meu pai cozinha muito bem, não mais, mas cozinhava muito bem, e aquelas comidas que você não encontra em qualquer lugar, que é o mocotó com costelinha de porco dobradinha, é a rabada, né, eu ia na casa do meu pai buscar marmita e fazer faxina, porque embora ele limpasse, mas ele limpava só onde a procissão passa, só nos meios, né? Lógico que meu pai não tinha mais condições de ajoelhar no banheiro e limpar rejunte com escovinha de dente. E pensa, a gente nem sabe há quanto tempo ele está com esse câncer. Eu ia para lá. As dores e tudo. Não tem dor. Não tem dor. Tipo, que benção. Não tem dor. Tanto é que às vezes fala, tá doendo? Ele nunca sentiu dor. Eu vou mexer nisso para quê? Vou meter uma químio no meu pai para quê? Sim. E essa altura do campeonato? Não tem porquê. Vamos voltar para o nosso bate-bola? Será que você lembra alguma coisa ainda do que de fato é falar do empreender na foto?
Você já deve ter visto esse quadro. Eu nem vou falar, né? Sempre eu falo de uma mensagem ou de algo para as pessoas ou para futuros fotógrafos, que é assim sempre que a gente busca terminar. Mas eu acho que a mensagem que o dia de estreia, né? Eu comecei brincando, falando, hoje é dia de estreia e talvez daqui, né? A gente pense em outras coisas e saiba entender que todo mundo tem uma grande mensagem. E a vida da gente é uma mensagem, né? E que as meninas, né, compreendam isso. Eu tenho certeza que é um prazer ser sua filha, né? Não tenho dúvida alguma disso. Às vezes eu escuto alguém falar para as meninas, como é ser filha da tua mãe? Elas, oxe, normal. É a única que eu tive, a referência é a melhor mãe que tem, né? Vamos, última página, agora é rapidinho. Não pode mais, você teve todo o tempo Vou me controlar. do mundo. Parto é? Renascer, assim. Eu renasço como fotógrafa toda vez que fotografo um parto. E é ver Deus, eu vejo Deus em todos os partos. E eu sempre falo assim, como é que alguém não acredita em Deus depois de um parto? Tipo assim, é lindo, é mágico, é perfeito. Memória é? Memória é fotografia, né? Que se depender de memória, às vezes ela vai falhar. Tempo é? Tempo é relativo, né? Eu acho. Servir é? Servir é estar disponível. Amor é? Amor é ação, não é sentimento, não. É escolher fazer algo para alguém. Coragem é? É não olhar para trás, não, que se olhar, você desiste. E recomeçar? É disponibilidade, é estar vivo. Por vezes você não escolhe, mas você tem que recomeçar, e recomeçar, e recomeçar. E recomeçar. E eu não sei se você viu, mas eu acho que você ainda não viu, porque a gente não lançou nenhum episódio que eu mudei o final, que eu escrevo um manifesto sobre a empresa da pessoa. Eu acho que você não viu nenhum assim. Então, esse vai ter que ser surpresa para você, mesmo você sendo uma stalker. Sendo assim, Não, vamos de ontem ver. por hoje, deu tempo de tudo, não. Vamos ver se faz sentido para você. É sobre a sua empresa, o dia de estreia. Não fotografamos um evento, registramos um renascimento. O parto não tem roteiro, tem verdade. A memória falha, a imagem preserva. Estar disponível não é detalhe, é compromisso. O tempo vai passar de qualquer jeito, então que ele passe com sentido. O dia de estreia existe para transformar emoção em legado. É isso. Né? Uhum. Obrigada de coração, foi um prazer enorme conhecer você, né? Eu acho que tem pessoas que são muito transparentes, né? Eu também sou assim. E o que a gente é grita aos olhos e é tão bom. Não sei se seu pai permitiu, se o Paulinho permitiu, se as meninas permitiram, ou se você é tão forte que conseguiu manter sua essência, continua. É tão bom a gente poder falar o que quer, como quer, e só tendo uma família. De fato, eu acredito que, como vocês têm, como vocês formaram, e que a gente continua, sabe, consegue ser livre. Eu acredito nessa rede de apoio, igual você fala, e parabéns para o seu marido também, que teve, né, toda essa participação, tenho certeza absoluta. Ainda mais, meu Deus do céu, com você, com mais 3 meninas, misericórdia, vamos chamar o Paulinho aqui para a gente conhecer o Paulinho, esse anjo, que eu imagino que deve ser na sua vida. Ele é um homem de Deus. Acredito. Ele entendeu bem o lance do sacerdote. Ah, sim. Entendeu bem. Fato. Prazer. Viu? E que nos encontremos várias vezes. E vamos, porque eu anotei um monte de coisa aqui. Tá? Parabéns mesmo. Muito e que obrigada, querida. você tenha aí na vida das pessoas grandes e muitos dias de estreia, e que você multiplique isso para outros fotógrafos também. Eu acredito que, como você adora ideia, um monte de coisa para fazer, já vale, né, multiplicar, fazer um curso, explicar isso, que não dá para pegar o cartão de crédito e que dá também para se valorizar, porque tem tanto profissional, tanto empresário, né, que fecha as portas ou que fica com raiva do outro, sendo que ele não entendeu o quanto ele vale para que assim precifique. Acho que tem muita coisa aí para ensinar. Aí, como você já foi de tudo, agora vai ser professora. Veja. Amém. Vamos Né? ver. Obrigada, viu? Obrigada, eu, querido. Obrigada mesmo. Foi uma honra estar aqui. Que bom, para mim também. E, como sempre, aqui na descrição, vocês vão encontrar como encontrar a Carla e não
o dia de estreia, ou vice-versa, que eu acredito que ela é uma estreia diária, por isso que ela escreveu de verdade, escreveu não, escolheu, né, esse nome. E até a próxima página.